Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. Eu vou aqui ler parte de um e-mail que me enviaram acerca da casa de oração de Vila Franca de Xira, em Lisboa, na zona de Lisboa. Por isso, eu quero desde já dizer que lamento profundamente que no Alto do Pina, os senhores que atendem os cultos nessa casa de oração venham a fazer ameaças ao povo de que aquele que tiver a ousadia de passar informações para mim, que com certeza irá sofrer as consequências. E lamento profundamente que, após eu estar a falar sobre os casos de Lisboa, e principalmente do Alto do Pina e Vila Franca de Xira, a Irmandade tenha vindo a sofrer 7 vezes mais do que aquilo que estava a sofrer. Eu lamento profundamente. Eu lamento que eu pensava que ainda existiam homens de Deus, homens com dignidade, com sobriedade e com temor a Deus, mas parece que não. O único temor que têm é assim mesmo, de vanglória. Lamento profundamente. E lamento que vários anciães, como é o caso do ancião Macieira, entre outros, estejam a colaborar com a mentira e a fazer sofrer famílias que gostam de servir a Deus, amam servir a Deus e amam, fundamentalmente, servir à verdade. Mas esses não vos convém que façam parte do vosso grupo, não é? Porque acredito que aí para os lados de Lisboa, Zona Centro, aliás, eu acho que até a nível nacional, está uma milícia espiritual. Eu às vezes procuro ter cuidado com as palavras de não querer machucar, mas eu até acredito que em vez de milícias espirituais, são milícias terrenas que estão implantadas dentro desta mesma instituição, congregação cristã. E lamento que homens que outrora com certeza foram usados por Deus, atualmente o Espírito de Deus se ausentou deles. Não podem estar num coração onde perseguem o seu irmão, perseguem aquele que defende a verdade, defende servir a Deus com simplicidade e honestidade. E eu lamento que estes ditos homens, que para mim são homens cobardes porque utilizam o lugar do púlpito para ameaçar o povo, para intimidar. Eu lamento que utilizeis um lugar que para muitos é considerado um lugar sagrado, porque é onde Deus toma o homem para falar com o povo, em que transmite a sua doutrina, os seus ensinamentos. Mas já agora, senhores do Alto do Pina, senhores do Ministério da Palavra do Alto do Pina, que estão à vontade em fazer ameaças, por que não me ameaçais a mim? Tendo a coragem de me ameaçar a mim e não ao povo, porque o povo já não acredita em vós. Vós já perdesteis a dignidade de se ter respeito por vós, como homens de Deus e até como homens da sociedade, porque a vossa postura tem vindo a deixar muito a desejar. E infelizmente isto é extensível de norte a sul de Portugal. Mas em Lisboa, que vós, portugueses, não tendes praticamente ninguém para encher as igrejas. Se elas estão cheias é com o povo do Brasil. Claro que há de tudo, seja de portugueses, seja de brasileiros, seja de outra nacionalidade. Há bom e há mau. Mas nem mesmo aqueles que são bons, vós sabeis aproveitar. Antes, pelo contrário, expulsais os que são bons, os que têm algo bom dentro de si.
E aqueles reles, aqueles ordinários, aqueles vigaristas, não é só vigaristas espirituais, até a nível material, que são vigaristas. Vós os amais, que foi o caso do diácono José Flores e de outros mais, quem sabe o que está por aí. E eu ainda estou incrédula que vós tinhais, ou o ancião Virgílio das Neves tenha expulsado o ancião Salim. Calma que eu não estou aqui a defender o ancião Salim, mas a postura que o ancião chefe de Lisboa, que todos têm medo, até o ancião daqui do norte, o presidente o Vítor Santos, parece que tem medo porque não faz nada, mas a mim o que me admira é que este ancião Virgílio das Neves, que ninguém gosta dele, ninguém o suporta, mas todos têm medo de o enfrentar. Por que será? Oi, quer dizer que temeis mais o homem do que a Deus? Então quer dizer que vós não conheceis Deus. Porque se conhecesseis a Deus verdadeiramente, na essência, não só na palavra, mas na essência, eu acredito que irias enfrentar estes Virgílios, estes Vítors, fosse quem fosse, em prol do bem da obra de Deus. Eu tenho então aqui um e-mail que eu vou ler, vou colocar perguntas. Aquilo que eu vou ler, eu só quero saber se isto é verdade ou não. Está bem? Senhor cooperador de Vila Franca de Xira, que nós nos conhecemos muito bem, mas sabe, eu gosto de separar as águas. Há pessoas que não conseguem separar, mas eu consigo separar. E eu estou-me a dirigir ao cooperador de Vila Franca de Xira e ao ancião do Alto do Pina. Ora bem, vamos lá aqui dar início. Com base em informações obtidas junto a indivíduos diretamente envolvidos no processo, desejo partilhar convosco alguns detalhes relevantes. Primeiro, a atual sede da Casa de Oração não resultou de uma doação, mas sim de uma transação comercial, sendo adquirida mediante um montante financeiro proveniente de uma generosa contribuição de uma irmã nossa, que já descansa no Senhor. Segundo, o valor doado ascendia a aproximadamente 50.000 euros, quantia significativa à época, que foi entregue ao Sr. Virgílio, ancião do Alto do Pina, e ao seu sobrinho cooperador em Vila Franca de Xira. Terceiro, na ocasião, todos os membros da administração manifestaram interesse em adquirir um terreno situado fora do perímetro urbano central, não apenas por razões financeiras, mas também pela perspectiva de facilitar o processo construtivo e obter aprovação da Junta de Freguesia. Quarto, o cooperador de Vila Franca de Xira desempenhou um papel determinante enquanto interlocutor imobiliário, persuadindo o Sr. Virgílio a adquirir, o Sr. Virgílio, que é o ancião do Alto do Pina, a adquirir o edifício atualmente ocupado pela igreja, situado numa zona historicamente relevante e sujeita a rigorosas regulamentações no que tange a obras de restauro. Importa salientar que o antigo proprietário do terreno mantinha uma estreita relação de amizade com o referido cooperador de Vila Franca de Xira. Quinto, a transação foi facilitada pela disponibilidade financeira detida pelo ancião Virgílio das Neves e o cooperador de Vila Franca de Xira, dispensando-se assim a necessidade de aprovação adicional da administração. Sexto, após a compra do terreno, a administração contratou uma empreiteira indicada pelo cooperador de Vila Franca de Xira para realizar reformas. No entanto, essa empreiteira recebeu uma quantia considerável e desapareceu, deixando a reforma parada por mais de 20 anos. 7.
Na altura, a senhora que fez a doação inicial estava sendo convencida a doar mais 10.000 euros para ajudar a finalizar a reforma, entre parênteses, que nunca foi iniciada. No entanto, a interferência da família impediu a concretização da doação. Oitavo, em 2020, o ancião Salim reuniu um grupo de irmãos e realizou toda a reforma, porém o projeto nunca foi aprovado pela Câmara Municipal ou Prefeitura, como quiserem dizer, para que aí no Brasil possam entender melhor. Nono, em 2021, o ancião Virgílio, mais o cooperador de Vila Franca de Xira, o José Manuel, e o diácono que foi condenado, o ex-diácono, ou a gente nem sabe se ele ainda é ou não, mas o diácono José Flores, realizaram um culto clandestino no prédio, sem autorização da Câmara Municipal, ou da Prefeitura, como quiserem, e sem o conhecimento dos outros anciães da região. Entre parênteses, o que gerou a contenda entre Salim e Virgílio. Pronto. 10º, o cooperador de Vila Franca de Xira, o cooperador José Manuel, ciente de que a abertura de Vila Franca de Xira demorará, uniu-se ao seu tio, que é ancião no Alto do Pina, o ancião Virgílio, e iniciou o processo político para se tornar o próximo ancião do Alto do Pina. Entre parênteses, sendo o primeiro passo a expulsão do ancião Salim, aquilo onde houve aquele burburinho em que foi aos berros, que expulsou o ancião Salim, em que várias irmandades viu. Portanto, isto foi a nível público, de um culto. 11º, aqui é que também dói. 11º, após as primeiras acusações em seus vídeos dominicais, o senhor José Manuel, que é cooperador de Vila Franca de Xira, utiliza o púlpito para atacar o seu canal. Muito obrigado, senhor cooperador de Vila Franca de Xira, muito obrigada. Que Deus o abençoe pela propaganda que faz no meu canal no púlpito. Só lamento que utilize o púlpito onde se prega a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. Não é a sua palavra, é a verdadeira palavra de Deus. Utilize para atacar as pessoas. Pena que não tenha coragem de me atacar pessoalmente. Tem o meu contacto ou já se esqueceu? Tem memória curta, é? Se é cooperador de Vila Franca de Xira. Parece que não é o único a ter memória curta. Vamos então. O senhor cooperador de Vila Franca de Xira, José Manuel, utiliza o púlpito para atacar o seu canal e aqueles que estão divulgando as informações. Avisou ainda que, se descobertos, sofrerão as consequências do ministério e principalmente da mão de Deus. Vocês são tão canalhas, mas são mesmo canalhas. No sentido total da palavra. Mas sois mesmo canalhas. Ó senhor cooperador de Vila Franca de Xira, utilizar Deus para intimidar o povo, que vergonha. Que vergonha. Se isto é verdade, eu não coloco em causa, mas eu quero ouvir da vossa boca. Se é que tendes coragem. Cobardes. Se isto é verdade, eu digo uma coisa. Sois mesmo canalhas, cobardes, no sentido verdadeiro da palavra. Não é espiritualmente, é mesmo assim frente a frente, sabe? Já devia-me conhecer, aos anos que já me conhecem, ainda era solteiro, já o conhecia, já devia conhecer que eu não tenho medo, nem das afrontas, nem das intimidações. Entende, senhor cooperador José Manuel? É de um nível muito baixo utilizar o púlpito. O senhor que é um engenheiro civil, que tem uma formação académica, rebaixar-se a este ponto. Que vergonha, que vergonha.
a ponto chegais só para ter um estatuto de ancião? Meu Deus. Mas eu digo sinceramente, eu pensei que este cooperador de Vila Franca de Xira, que era uma pessoa que eu respeitava e tinha alguma consideração, é uma desilusão e uma decepção muito grande se isto for verdade. Eu ainda coloco a hipótese de ser mentira, mas como infelizmente as decepções e as desilusões têm sido grandes e o facto de eu falar as verdades tem vindo a incomodar a muitos. Tenha. E principalmente aí em Lisboa. Mas temos pena. É para o lado que eu durmo melhor. Sabe, eu não tenho problemas de consciência nem de adormecer. E por isso mesmo, eu vou colocar aqui o áudio do irmão Fernando Teixeira. E se eu ainda tiver tempo, coloco o segundo neste mesmo áudio. E, senhor cooperador do Vila Franca de Xira, e os restantes elementos, o ancião Macieira, já agora também, que quero englobar aqui, já que o senhor adquiriu um dom também de cobardia, e parece que começou a amar a mentira em vez de amar a verdade. A que ponto é que vós chegastes? Sinceramente. Estão aí as santas ceias? Que santa ceia é essa que vós andais a servir? Não é a santa ceia que nós aprendemos outrora, em que tínhamos temor, reverência, em que era um momento único, nobre. Vós, senhores, ancião, Macieira, Virgílio das Neves e outros tantos que estáis todos aí em complô, em milícias, vós enxovalhasteis um ato tão nobre que era tomar a Santa Ceia. E para vós, tanto faz como tanto fez. Eu só espero que quando iniciardes a cerimónia da Santa Ceia, vos recordais daqueles a quem vós expulsasteis das igrejas, daqueles que vós maltratasteis, perseguisteis. Sim, perseguiram. Muitos saíram. Muitos preferiram ir para outros locais, para outras instituições religiosas, aonde, pelo menos, não são perseguidos por amarem a verdade. A verdade que um dia nos foi ensinada a colocarmos em prática. A verdade da doutrina e do Evangelho de Jesus Cristo. Vou-vos deixar aqui os áudios do irmão Fernando Teixeira. Se o vídeo não ficar muito longo, deixo já o segundo também. Vai ficar ao vosso critério, mesmo, de escutar. E, senhor cooperador de Vila Franca de Xira, tenha vergonha, a sério, tenha vergonha. Ao ridículo a que se chega, ao ponto que se chega. É lamentável que o respeito e a consideração e a admiração que eu tinha por si, quando nós nos tratávamos por tu, sim, ela se desvaneceu. Infelizmente não é o único, mas pronto. Cada um tem o que merece, não é verdade? Deus sabe aquilo que faz. Deus às vezes retira do nosso caminho pessoas que realmente nunca deveriam ter existido. Vou-vos deixar por aqui com os áudios do irmão Fernando Teixeira e reflitam, ouçam mais que uma vez. Vocês podem ouvir os vídeos, aqui tudo mais que uma vez, porque o que conta para o YouTube é a primeira vez que cada um de vós vai ouvir. Depois, se tiverem dúvidas, avancem ou então acelerem ou diminuam a velocidade do vídeo ou então vão lá colocar as legendas para poderem entender melhor. A que ponto chegais, senhores da cúpula? Sr. Ancião Isaías Grilo, já foi falar com o irmão Fernando Teixeira?
Apesar de tudo, eu ainda tenho assim uma resta de esperança que o senhor, ancião Isaías Grilo, ainda seja detentor de algo de Deus. Fico a aguardar que dê provas de que realmente é um homem de Deus. Vamos então passar aos áudios do irmão Fernando Teixeira. Irmã Laurinda, a paz de Deus. E Deus abençoe este músico magoado, mas abençoado e bem informado de tudo que fala o que é uma verdade. O que está no canal certo de toda a verdade, o que esta verdade nos leva de luz em luz, que nos traz os acontecimentos do que aconteceu no passado com este irmão Virgílio, o patrão da central, que todos lhe têm medo, o que é de admirar o presidente também lhe ter medo. O que é uma verdade, que quando este patrão lhe bate o pé, ele não sabe aonde se deve meter. O que o irmão ancião Teixeira o confirma, o que ele bem sabe. O que parece essa música aí no Porto, o bate o pé, não vou cantar mais, porque os cânticos trazem alegria, mas os cânticos desta cúpula é só tristeza e choro de alma. O que este músico magoado, mas abençoado, traz revelação do passado e tristes deste ancião Virgílio, e que ninguém diga que o pecado de alguém, ou seja, a história boa ou má, não se deve contar, ou falar, ou pregar. O que não é acusar. Acusar é esta cúpula que acusa os inocentes e fala mal de quem o não prova até ao dia de hoje. Isso é acusar. Porque quem diz que é acusar, procure discernir. Porque hoje se prega na palavra a história do bem e do mal que aconteceu no passado. Porque Deus falou para que fosse escrito para lembrança dos vindouros, para edificação de quem quer em Deus. O que o irmão Teixeira vai responder a este comentador músico magoado por este patrão Virgílio, que é osso duro e ruim de roer. É verdade. O irmão Teixeira era cooperador e Deus o batizou com uma promessa. O Porto queria levantar para ancião no tempo dos homens de Deus. E este Virgílio bateu o pé 3 anos. Este não se cansa de bater o pé. Que quando o ancião Vítor dos Santos era também bonzinho, mas este Virgílio já batia o pé, talvez, para futuramente este ancião Vítor não cantar de galo, porque ainda estava debaixo da alçada dos homens de Deus, seus familiares. Ainda não tinha poder nem autoridade de dizer que o seu conservo, o ancião Teixeira, era mau e violento, como diz no artigo 45. Nem dizer no artigo 92 que as igrejas evangélicas podem excomungar os fiéis da igreja e os seus ministros, e que ninguém pode impedir. Que igrejas aqui ele errou, mais uma vez, porque são congregações e não igrejas, porque igrejas é o povo de Deus, que só Deus pode mexer, e que diz que ninguém desta cúpula pode ser impedida de abrir e fechar ou reabrir congregações. Pergunto, quem pagou as congregações não foi o povo, contribuindo com as coletas, mas quem manda é a cúpula, que são os patrões, que são os que mandam e desmandam e não dão satisfação para quem contribuiu. Como o dizem nos estatutos de 2014, após tirarem o ministério ao ancião Teixeira em 2013. Porque sabiam que este ancião viajava sem pagamentos da obra da piedade. Contribuiu com grandes valores, pensando que era para a obra de Deus, e foi para os ordenados de luxo desta cúpula, como o áudio de 16 de julho de 2023. E com medo que exigisse o que gastei, criaram os estatutos de 2014, que dizem no artigo 7, e primeiro, que o povo contribui e não tem o direito de reclamar em tempo algum. Dá as suas coletas e cala a boca, que ninguém precisa de saber o destino destas coletas. Têm que se sujeitarem às nossas informações ou ordens. E segundo os nossos interesses. O irmão Teixeira pergunta para o presidente dos anciãos o porquê de toda esta prepotência nestes artigos, querendo impor uma ditadura espiritual e material sobre as igrejas e não impor o respeito e a ordem sobre este ancião Virgílio, que desrespeitou este nosso conservo, ancião Salim, e humilhando publicamente em pleno culto, e que este ancião Vítor devia manter ordem. Deu para o ancião Salim esta resposta farrapada. Como diz este comentador, o que é uma pura verdade, o que se não fala noutro assunto, a não ser deste patrão senhor Virgílio, que é um mal educado, que sempre foi, e que o presidente é o culpado, porque
e deve favores, porque negociou com este Virgílio e irmão Macieira para dizerem diante dos 70 anciãos que iam entregarem o ministério, porque não suportavam o irmão Teixeira em Lisboa, para com esta mentira de Ananias e Safira convencerem os demais anciãos para tirarem o ministério ao irmão Teixeira, o que o primeiro termina e o segundo segue já. Eu lamento profundamente que estes homens que aqui nós referimos, eu, o irmão Fernando Teixeira e até entre outros, que nós referimos, que eram usados por Deus, que atualmente estão a ser usados pelo diabo para destruir algo tão bonito, que era bonita esta instituição. É de lamentar. E é de lamentar que pessoas com alguma instrução se estejam a deixar levar pela ganância, pela ilusão de que tudo vale para atingir os seus fins. Vou passar ao segundo áudio e assim ficamos aqui resolvidos. E quero dizer aos senhores anciãos que estão a servir as tantas ceias, se o estáis a fazer com as mãos limpas, espiritualmente, se a vossa consciência não vos pesa, das almas que têm vindo a matar espiritualmente e até mesmo fisicamente, porque muitas delas ou estão dependentes de medicamentos pelas depressões que vós, mesmo os senhores da cúpula, causasteis a muitos, e que é de norte a sul, e que muitos estão em oculto a sofrer, a esperar, como vós dizeis, a esperar em Deus, a esperar que Deus faça alguma coisa, algum movimento. Pois é, então Deus começou a fazer um movimento através deste canal, de expor toda a verdade. Aqui está. Então vamos passar ao segundo áudio e desculpem pelo vídeo ser um bocadinho mais longo. Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Escutem o próximo áudio do irmão Fernando Teixeira. É o seguimento do primeiro. Como me ligou um ancião após essa reunião diabólica a me contar essa vossa astúcia, o que agora o ancião presidente, irmão Vítor, está a pagar a fatura, o que agora tem que ver e o ouvir e o ver fazer estes escândalos e calar e não falar para que este irmão Virgílio não lhe bata ao pé e o possa desmascarar. Ou que se fosse no Algarve, em Portimão, este ancião, irmão Virgílio, não fazia isso, nem batia o pé, nem falaria, nem faltaria ao respeito, porque podia apanhar a segunda tarefa, que rolava de novo por cima dos bancos, e de novo iria gagarejar esta linguagem, o que é habitual, o que foi pena esta igreja no Algarve, quando este ancião, irmão Virgílio, batia na perna deste cobrador e em cima do púlpito, e dizia para que a igreja se calasse, para não darem glória a Deus, o que ele nunca gostou de ouvir, de dar glória a Deus, e que no fim do culto lhe chamaram do piorio, como o diz este comentador, e que lhe queriam bater, o que foi pena usarem de misericórdia, o que só se perdiam as que caíam fora do lugar. Só assim é que ele respeitava os seus conservos, o que também o irmão Teixeira ficou admirado do sobrinho deste irmão Virgílio, o cooperador de Vila Franca, regressar à sua casa paterna ao Alto do Pina, porque o irmão Virgílio, uma vez no fim de um culto na central, ele disse: nós somos como o, tu lá e eu cá. Ainda o irmão Teixeira tinha ministério, e como diz este comentador e estes áudios que este irmão cooperador, a quem o irmão Teixeira ama, a ele e à sua família, mas o porquê que foi convidado para ser ancião no Alto do Pina, se este irmão disse para um irmão com ministério que não tinha a promessa, será que este irmão Virgílio quer envolver este servo de Deus no seu grupo, dos que oraram no Porto e que os homens e não Deus confirmaram para estes serem um para ancião e outro para diácono sem a promessa, e outros em causa que o irmão João Gomes, ancião da Madalena, tem conhecimento. Mas estes dois aqui em Lisboa ainda tiveram que assinar uma declaração, e todos foram confirmados na mesma oração, no Porto. O irmão Cirílio para diácono para a Travessa do Cego, que esta congregação do cego, que este ancião Virgílio também a fechou, o que este diácono só exerceu o ministério há alguns meses. Deus o pôs numa cama que ficou acamado cerca de um ano, daí Deus o recolheu, o que deixou pena a este irmão. E o irmão Virgílio para ancião na central, Cornélio Luna de Oliveira, para fazer a vida negra ao seu irmão Teixeira,
seu conselho, que com a ajuda de Deus abriu esta congregação e que era lá cooperador, aonde este ancião irmão Virgílio só criava escândalos. Por isso não admira o que lhe fizeram no Algarve, que lhe bateram por ser o ancião bonzinho. Como disse o ancião presidente dos anciãos na reunião, o que aqui na central, na Cornélio Luna de Oliveira, também ia apanhando por uma irmã que se chamava Capitolina, que era muito conhecida, o que aqui não foi por ser bonzinho, vamos falar a verdade, é que foi por ser mauzinho e mal educado, que se não fosse o irmão Teixeira e outro cooperador apaziguar esta guerra, ele apanhava mesmo, e só se perdiam as que caíam fora do lugar, e mais que dava para preencher um livro, mas é um coitadinho, um perseguidinho, como diz o irmão ancião de São Roque. O que estará debaixo deste pano e desta declaração para este ancião patrono Alto do Pina ter batido o pé ao ancião Antônio José de Almeida, que correu com ele para fora do atendimento em Lisboa, o que só parou no atendimento em Albom, e esta foi uma recompensa do seu amigo ancião Vítor, que atendia a reunião no Alto do Pina. Quando o ancião irmão Virgílio lhe bateu o pé, dizendo, aqui quem manda sou eu é que sou o ancião mais velho. E este ancião, desamparado pelo seu amigo ancião, que o não defendeu, porque também lhe tem medo, como dizem estes comentadores, este ancião Antônio de Almeida ficou a chorar pelo comando da irresponsabilidade do atendimento das muitas congregações que o irmão ancião Teixeira lhe deu para ele atender, porque se o irmão Teixeira continuasse a atender, esta cúpula fecharia umas 15 congregações que este ancião irmão Teixeira, com a ajuda de Deus, atendia, como prova que começaram a fecharem as principais. Mas como o irmão Teixeira sempre amou a obra de Deus e deu tudo por tudo para defender diante destes algozes inimigos de Deus, entregou e se ausentou para outra cidade, porque até esta cúpula proibiram o ministério e as irmãs que estavam a ser assistidas pela obra da piedade, que a chorarem chegavam junto de mim e de minha esposa, dizendo que agora não podiam falarem conosco, porque estavam ameaçadas pela cúpula, se soubessem que falavam com o irmão Teixeira, lhe tiravam a assistência com que estavam a serem assistidas pela obra da piedade, que nem a minha família pouparam. E prova que me tiraram o ministério em 2013, e no ano de 2017 tiraram os telefones e os nomes durante 2 anos até 2018, o que podem consultarem, que tiraram o nome de todos os irmãos do Ministério do Relatório, para não haver contacto com o irmão Teixeira, nem um com os outros, porque estavam com medo de serem desmascarados. E o ancião Teixeira que é o mau e o violento, como disse esse ancião de São Roque no artigo 45. Louvado seja Deus, que o Senhor Jesus disse, que bom é só Deus. Amém. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.